Lá, vamos só conferir como é que tá o áudio. Salve família. Então estamos começando a aula de número 7 da comunicação não violenta. Deixa eu ver se vai dar uma microfonia aqui. Alô, alô. Eu vou ter que encontrar outras maneiras de descobrir como é que tá o áudio, mas beleza. Bom, então estamos na aula de número 7. Se você está assistindo no YouTube é porque funcionou e o áudio tá bom. Senão eu vou ter que gravar de novo. E... nossa, é um pouco assustador pensar que eu teria que gravar de novo. Então eu vou dar uma bisoiada no áudio de vez em quando. Então essa é a aula de número 7 da comunicação não violenta, que na real é a 8ª aula do curso, que está previsto pelo menos 10 aulas, talvez menos se der certo, mas pelo menos aí 8 aulas vai ter, no caso 9 aulas a gente vai ter. Quem não está acompanhando pelo YouTube, nós estamos postando lá no YouTube todas as gravações, está tudo gravado lá bonitinho. E aí hoje eu quero fazer um teste de transmitir também no Instagram, para ver se a gente consegue chamar mais atenção para o curso, né, e ter mais pessoas assistindo. Eu vou ligar aqui o TikTok também enquanto a gente vai conversando. Não sei se vou conseguir porque tá rolando invasão de gatos, tem vários gatos aqui. Se elas deixarem, vai dar tudo certo. Bom, então aula de número 7, a aula sobre os bloqueios da empatia. Na aula de número 6, a gente falou sobre o que é a empatia dentro da visão da CNV. Provavelmente a gente vai repetir várias coisas, mas a meta dessa aula é a gente falar sobre o que nos impede de chegar na empatia. Tem algumas coisas que são repetidas, né, no sentido de que é comum entre eu e você, a gente faz, que nos impede de se conectar com os outros. E tem outras coisas que você deve fazer mais do que eu faço mais do que você, aquelas coisas assim. Mas tem uma lista aí, essa aqui para quem não conhece é a Lucelena. E a mãe dela tá aqui no meu colo também, mas eu não vou mexer a câmera para não termos problemas. Então Lucelena vai fazer parte do cenário. E aí a ideia é a gente falar sobre essas coisas, esses comportamentos. Esses bloqueios são comportamentos, são programações que a gente faz automático, que nos impede de chegar na empatia, né? Empatia é aquela coisa, aquele momento que a gente busca da conversa, onde o outro se sente ouvido, né? Ou a gente mesmo. E só que a nossa programação normal, digamos assim, a nossa comunicação normal, a nossa comunicação alienante, ela cria vários mecanismos ou gera vários bloqueios que nos impede de se conectar com o que está vivo no outro, né? Os sentimentos e necessidades. E essas coisas elas acontecem por uma série de fatores, né? Em principal é que a carga emocional, se vocês não entenderem o que eu estou falando, depois o que é carga emocional, esses bloqueios, essas paradas, veem as outras aulas que isso vai ficar um pouco mais claro, né? Principalmente quem está aí no ao vivo. Mas a carga emocional, aquele desconforto, né? Aquela emoção que surge no meio da conversa, ela é um desconforto e a gente não está acostumado a lidar com o desconforto. A gente quer eliminar o desconforto, eliminar qualquer causa de desconforto, de dor, tanto em nós mesmos quanto no outro. Então, quando surge uma carga emocional em alguém, ou na gente, ou no outro, quando surge uma carga emocional, a gente busca se livrar dela o mais rápido possível. E como a gente não aprendeu na nossa linguagem normal, como a gente não aprendeu as ferramentas que resolvem realmente, né, pelo menos dentro da visão da CNV, que é a empatia, é a comunicação não violenta, que é as soluções ganha-ganha, a gente tende a buscar atalhos, né, para se livrar dessa carga emocional
o mais rápido possível. E talvez ali uma tentativa de resolver o mais rápido possível, só que através de estratégias que, de acordo com que a gente entende na CNV, elas não funcionam de fato, né? São estratégias que servem muito mais para se livrar do problema, digamos assim, da carga emocional, do que realmente tratá-la, olhar para ela e realmente resolvê-la. Então a gente busca esses atalhos que estão automáticos nos nossos comportamentos, que é importante lembrar. Essa segunda vez que eu tento gravar essa aula, na primeira eu falei mais sobre isso, né? A mente humana, ela é uma máquina muito boa de economizar energia. A mente humana, ela serve para processar coisas, né? Processar tanto os estímulos que a gente recebe, quanto os nossos sentimentos e tudo que a gente precisa processar. No sentido bem computacional mesmo, né, de processar dados, pensar e tomar decisões e tudo mais. Só que processar e tomar decisões são coisas que oneram o nosso organismo, né? Isso exige energia. A gente precisa empregar energia para poder tomar uma decisão, né? Por mais simples que seja. Tem até um conceito que chama burnout, não sei se é burnout decisório ou burnout de gestão, alguma coisa assim, que é você, de tanto tomar decisões no dia a dia, você se sente cansado, né? Isso afeta muito mulheres, mães, as mulheres que são o pilar da família, né, que tem que tomar decisão o tempo todo, o que fazer de comida, o que não fazer, como aplicar o dinheiro escasso e várias micro decisões no dia a dia. E aí o cérebro humano, ele cria vários atalhos para que ele possa economizar energia, para que ele não tenha que tomar decisões. Então a gente está operando sempre o máximo de tempo possível no que a neurociência chama de... tem um termo exato para isso, que é o estado ordinário de consciência, é o estado padrão de consciência. Gente, o que aconteceu aqui? O estado padrão... Que susto! É o estado padrão de... Eita, vários problemas técnicos. É o nosso estado padrão de comportamento, não é esse o nome, né? Mas é que a gente está agindo de forma padronizada, da forma que a gente sempre age, né? Então a gente vai estar agindo e reagindo da forma mais automática possível, né? O nosso estado mais ordinário, no sentido de ordem mesmo. Então no seu dia a dia você vai estar fazendo coisas da forma mais rotineira, mais ordinária, mais repetitivo possível, para que seu cérebro não tenha que tomar novas decisões. E isso é até uma dica para quem quer deixar a mente sempre afiada, é sempre buscar coisas diferentes, fazer coisas diferentes, caminhos diferentes para ir trabalhar, umas coisas, escrever com a mão diferente. Eu gosto muito de fazer isso, porque o nosso cérebro, se você deixar, ele vai no automático. E isso se reflete também na nossa comunicação. Se a gente deixar, a nossa comunicação vai no automático. E isso é bom, porque economiza energia pra gente, economiza nosso processamento e a gente fica mais relaxado e mais descansado. Isso não é um acidente do cérebro, não é um mecanismo ruim. Só é ruim quando a nossa programação ela tem algum tipo de vício, no sentido de algum desses padrões não nos faz bem. Por exemplo, você acorda de manhã e fuma um cigarro. Fumar cigarro não faz bem para a saúde. E aí todo dia que você acorda de manhã, você vai automaticamente fumar um cigarro, não vai nem pensar, vai pegar ali o cigarro, vai fumar e já era. Isso, claro, economiza energia, porque não tem que pensar, não tem que processar, blá blá blá. Só que fumar um cigarro não está te fazendo bem. Então você tem que parar, né? Quebrar esse ciclo, quebrar esse padrão, esse caminho do cérebro e agir de uma outra forma, né? E na nossa linguagem isso também acontece, porque a nossa linguagem ela é cheia de padrões de violência, de alienação, de várias
coisinhas ali que impedem que a gente consiga se conectar com o outro de verdade e que a gente consiga aprofundar as nossas relações e ser realmente autêntico. Então a gente tem vários mecanismos de defesa, né? O pessoal da espiritualidade gosta de falar sobre padrões e coisas do tipo, programação, né, da programação da sociedade, Android, robô do sistema, essas paradas. E é porque a nossa mente ela vai repetindo as coisas da forma mais automática possível. Quanto mais no automático a gente estiver trabalhando, melhor, né? Porque a gente, para nossa mente é melhor porque a gente gasta menos energia. Só que, de novo, se a gente tem padrões destrutivos na nossa comunicação, a nossa comunicação padrão automática ela vai ser destrutiva. E por isso que tem aquelas pessoas que a gente vê que elas reclamam assim aleatoriamente, tá sempre reclamando, tá sempre negativo e tudo mais, porque é a programação da mente normal dela, a mente normalmente está operando daquela forma. E não é que ela pensa, que ela processa, que ela escolhe, ela só vai e reclama, né? Então a gente tem uma série de mecanismos e para quebrar esses mecanismos, primeiro a gente precisa observar esses mecanismos, conseguir identificar quando a gente está fazendo alguma dessas coisas. Por isso a gente tem uma lista desses bloqueios, para que você possa observar o que você costuma fazer que bloqueia a empatia e possa trabalhar nisso. Para desfazer isso, para desfazer esses comportamentos, o que mais funciona é a intenção, tá? A intenção prévia, você pensar previamente o que você vai querer fazer nesses momentos para não repetir esses padrões automáticos e aí talvez lá no futuro fabricar novos padrões e a gente ir automaticamente numa linguagem que seja amorosa, que seja compassiva, que valorize a conexão dentro das nossas relações e que fortaleça as nossas relações, né? E aí vem a beleza desse automático, né? Porque se toda a conversa, toda a fala, toda a frase que a gente for dizer, a gente tem que prestar atenção no que está falando, tem que seguir a cartilha, lembrar da CNV, fica cansativo, fica difícil, até mesmo de manter a CNV, manter a conexão, manter a empatia. E aí quando a gente fixa esses padrões, eles começam a ser automáticos, isso fica mais fácil, fica muito mais fluido, né? E aí que vem a beleza desse mecanismo da mente, né? De repetir padrões de forma automática. Mas enfim, e aí o primeiro passo para isso é a gente escolher o que a gente quer, né, nesses momentos. Então, no momento que eu percebo que há uma carga emocional acontecendo, então estou numa mesma conversa, a pessoa traz uma carga emocional, ela xinga, ou ela chora, ou ela briga, ou ela grita, ou qualquer coisa do tipo, eu percebo que ali tem uma carga emocional, ela dá uma indireta, né, uma carga emocional um pouquinho mais leve, mais sutil, digamos assim. Eu escolho previamente estar atento a isso, às cargas emocionais, e identificar essas cargas emocionais, e escolho previamente reagir de forma a tentar empatizar com a pessoa. E de novo, não é necessário que a gente acerte o que a pessoa está falando. E tentar empatizar, para quem não viu a última aula, é você se conectar com o que está vivo na pessoa, que significa você se conectar com o que ela está passando naquele momento, seus sentimentos e suas necessidades. Me distraí. Deixa eu tomar mais café, né? Tá, e aí você escolhe previamente se conectar com o que está vivo na pessoa, ao invés de fazer qualquer outra coisa, ao invés de simplesmente reagir. Salve Cheryl, salve galera que está chegando aí no ao vivo. E aí a gente vai
percebendo, né? Conforme a gente for ficando consciente dos nossos comportamentos, no primeiro momento a gente vai percebendo quais deles são mais repetitivos, e aí você vai perceber que sempre tem um ou outro que se destaca, você sempre corre para uma ou outra dessas coisas, porque, de novo, o nosso cérebro, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais ele vai fixando padrões. O nosso cérebro é que nem uma mata virgem. Conforme você vai andando numa trilha, você vai fixando aquela trilha. Depois de anos e anos, não nasce mais nem uma grama, de tanto você ter pisado, naquele chão, tá? De tanto você ter pisado naquele chão, não nasce mais nenhuma grama. O nosso cérebro é assim também, ele vai fixando os caminhos de forma que quanto mais a gente vai envelhecendo, né, aquele cérebro ele vai se fixando tanto que fica muito difícil de criar um novo caminho. As medicinas são muito boas para criar novos caminhos. A gente chama isso de neuroplasticidade. Então, com as medicinas a gente tem uma chance de criar novos caminhos, mas também outras práticas e outras coisas, comportamentos e rotinas que a gente pode ir criando para manter a neuroplasticidade do nosso cérebro. Olá, Ingrid. Oiê, salve família do ao vivo. Perguntas sobre as medicinas aí, mandem lá no chat, tá? Essa live aqui a gente está falando sobre comunicação não violenta e as coisas sobre a nossa lojinha, sobre os produtos da loja. Mandem DM que a gente conversa, tá? Não paramos com nada, manda lá na DM que a gente responde. E aí, seguindo, bem-vinda, Ingrid. Salve, estamos na aula de número 7 da comunicação não violenta. É a Ingrid Martins, salve, lembro sim, mano, lembro, saudades, lembro muito, faz tempo que eu não falo com seu irmão também, o Marcos, né, mas é isso, bem-vindo aí. Então, aí galera, me perdi, então vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões. É importante, assim, não sei se ficou claro no decorrer do curso, que tudo que a gente está falando sobre as cargas emocionais, sobre empatia, sobre a importância da empatia, blá blá blá, é aplicável tanto para você mesmo, quanto para o outro, quanto para você mesmo, né? Porque a gente tem dado muito foco nas relações interpessoais, mas é importante lembrar que o processo de identificar a carga emocional, de se dar empatia, ela também vai para o nível intrapessoal. Então, se você está numa conversa e você percebe que tem uma carga emocional que vem de você, é importante você também se acolher, né? E às vezes a gente tá sozinho e tá conversando com a gente mesmo, tá passando um monte de pensamento, aí vem lá uma emoção, uma necessidade, vem lá uma tristeza ou qualquer coisa do tipo, e às vezes a gente bloqueia a empatia com a gente mesmo. A gente fala, não, esquece isso aí, esquece essa pessoa, isso não tem nada a ver, isso já passou, isso é passado, qualquer coisa do tipo, e a gente acaba bloqueando a nossa própria empatia. Então é importante lembrar, né, que não é só sobre se comunicar com o outro, né? Não é só sobre ser empático com o outro, mas ser empático com você mesmo também é importante. E durante uma conversa, ainda mais uma conversa que está tendo um conflito, é muito comum, é muito normal, é muito esperado que a gente também passe por cargas emocionais, né? Que o outro tá ali numa carga emocional, tá numa tristeza, tá numa raiva, xinga a gente também vai sentir coisas. Não é que a gente desliga as nossas emoções para acolher o outro. Enquanto a gente está acolhendo o outro, a gente está sentindo emoções. E aí a gente tem que saber dosar ali na conversa se a gente vai
a gente vai lidar com as nossas emoções, se a gente vai lidar com as emoções do outro, se aquele momento falo ou não falo, trago ou não trago, a gente tem que saber equilibrar tudo isso, mas depois vai ficar fácil. Por via das dúvidas, sempre começa empatizando com o outro, né? Sim, principalmente se é o outro que traz primeiro a carga emocional, mas com o tempo vai ficar mais fácil, né? Já tive várias experiências assim, que eu tô numa conversa e aí eu percebo que o outro tá numa carga emocional, né? O outro me xinga, o outro briga comigo. E aí eu sinto várias coisas, né? A pessoa é violenta comigo, eu sinto várias coisas. Eu tenho uma certa sensibilidade, né? Eu já fui mais resistente, né? De sofrer bullying na escola e achar engraçado. Eu tô bem menos. E aí, mesmo assim, eu acolho a pessoa, presto empatia, converso e depois falo, olha, quando você fala tal coisa, quando você faz tal coisa, eu sinto tal coisa. Porque é importante também que a gente fale sobre o que a gente está sentindo. Só que tem que tomar muito cuidado, é uma dificuldade que eu tenho de não atropelar os assuntos, né? Porque, assim, às vezes a gente, principalmente a gente que conhece um pouco mais de CNV, muitas vezes a gente vai ter que dar uma segurada na nossa carga emocional, prestar empatia para o outro e depois falar o que a gente está sentindo. Por quê? Porque o outro, se ele não conhece de CNV, se ele não está disposto, ele não vai te prestar empatia. Ele vai fazer a programação normal, que é a programação ganha-perde, né? Tentar mostrar que ele que tem razão, ele que está certo, ele que é o bom e você que é o mal, né? Porque essa é a programação normal das nossas discussões, é assim que a gente aprendeu, é assim que a gente faz normalmente. Aí tem como a gente costuma concordar. Não, tá. Então assim, só fazer uma recapitulação rápida, né? Para quem não viu a outra aula, veja, né? Mas o que é a carga emocional? De novo, o que é a carga emocional? Acontece um fato, o fato não é a carga emocional. A carga emocional é o que a gente sente sobre o fato, né? E aí esse fato pode ser um acontecimento físico, pode ser um acontecimento psíquico, psicológico, pode ser psíquico também, mas psicológico, ou pode ser, sei lá, uma viagem da cabeça da pessoa. Mas enfim, e aí o que a pessoa está sentindo é a carga emocional, né? E aí ela vai expressar essa carga emocional, geralmente através de uma violência, ou às vezes através de um sinal, de um gesto, de uma baforada, às vezes de uma risada, às vezes uma risada desesperada ou uma risada cínica. Cada um vai expressar o que está sentindo da sua própria maneira. Embora a gente esteja na mesma cultura, a gente em geral compartilha formas de geralmente mais ou menos parecidas as formas que a gente costuma expressar as nossas emoções, mas esse é um outro papo. Então, o que a pessoa está vivendo, a emoção que ela está expressando seria a carga emocional, que ela está vivenciando e expressando um ou outro, é a carga emocional. E aí, quando a gente se depara com uma carga emocional ou com um fato, a gente tem quatro formas de reagir a isso. Duas dessas estão ali no eixo da dominação, da violência, ou do eixo da culpa. Existe um diagrama que eu não vou procurar agora porque eu não vou achar, e duas delas estão no eixo da empatia, tá? Então existem 4 formas de você reagir a algo, você reagir a uma carga emocional, você reagir a um conflito. Duas delas ainda estão no eixo da culpa, duas delas estão no eixo da empatia. A primeira forma é você culpar a si mesmo. Pessoas muito vitimistas, elas costumam culpar o outro, né? Mas pessoas depressivas, pessoas com falta de confiança, elas costumam culpar a si mesmo. Então acontece um fato, sei lá, termina um relacionamento, ou sei lá, perde o celular, a pessoa é roubada. Vamos nesse fato aqui, a pessoa é roubada. Quais são as 4 formas de reagir a isso?
A primeira é você culpar a si mesmo. Então, muitas vezes acontece um fato, vamos no término de relacionamento, que é mais tranquilo, né? Não vai gerar tanta polêmica. Então, termina o relacionamento. A primeira forma de reagir é culpar a si mesmo. Então vai ter uma galera que vai culpar a si mesmo. Não, eu não me esforcei o suficiente, eu não tinha conhecimento suficiente, eu não me trabalhei o suficiente, eu não tinha luz o suficiente, qualquer coisa. Então eu sou culpado, né? Então tá ali no eixo da culpa. A segunda forma é culpar o outro. Então, fulano não se esforçou o suficiente, fulano não ajudou, fulano não se desenvolveu, fulano não me acompanhou, fulano não fez o que tinha que fazer. E aí, a maioria de nós que ainda estamos seguindo a nossa cultura normal, que é essa cultura de dominação, essa cultura do dia a dia, né? E eu não estou dizendo que ela é ruim, é só a nossa cultura, simples assim, é só a nossa cultura. E a gente pode escolher ou não seguir ela, né? Eu acho que é uma cultura de dominação. Eu acho muito discutível dizer que isso foi importante no passado, né? Eu acho que não era. Mas é fato que ela existe, nós viemos dela, nossos avós e bisavós e antepassados, eles viveram, criaram e mantiveram essa cultura, mas a gente pode escolher fazer diferente, né? E eu acho que é importante a gente fazer diferente, mas enfim. Então a maioria de nós aqui não travou, mas a internet aqui eu já desapeguei, porque eu sei que eu vou cair, que eu vou perder, e tô desapegado, mas se não conseguir entender, se não estiver legal, depois isso vai estar no YouTube, então não se preocupem. É claro que a gente queria que a internet tivesse ótima, que todo mundo me entendesse, que eu tivesse a melhor didática e todo mundo aprendesse e fizesse só uma aula e tava tudo resolvido, mas vamos fazer com o que a gente tem e o que dá pra fazer, né? Mas enfim, se não ficar boa aí o ao vivo, depois vocês vão lá pro YouTube pro gravado. E quem quiser pode ir mandando pergunta e eu vou respondendo também, tá? Mas enfim. E aí as 4 formas de reagir, né, às situações. Então as 2 primeiras é o que a gente costuma fazer, o que a gente costuma fazer automaticamente. Porque, de novo, a nossa cultura, ela é dualista, ela tem uma consolidação, ela é muito, ela tem o bem e o mal muito de contraste. Acho que essa palavra não expressa bem, consolidado e com contraste muito grande, né? Então existe um bem e existe um mal, e eles são coisas separadas e opostas, onde o bem ele tem que ser valorizado, recompensado, aí vem aquela coisa de meritocracia, e o mal ele deve ser eliminado ou destruído, ou no mínimo separado, né? Então é como se o bem e o mal na nossa cultura ele fosse coisas diferentes, coisas separadas, mas isso é na nossa cultura, tá? Outras culturas não veem o bem e o mal assim, e nem tem bem e mal. E aí a gente, por automático, por padrão, por default, a gente tenta sempre se colocar no lado do bem, né? E se a gente não tiver muito bem com a gente mesmo, a gente pode estar sempre se colocando no lado do mal, né? Mas a gente está sempre buscando um culpado, sempre nesse automático aí, foi você que deixou a louça assim, foi você que terminou, a culpa é sua, a culpa é minha e tudo mais. E isso é uma estratégia ruim quando você quer cuidar, se quer se conectar com a pessoa, quer cuidar da relação, se conectar com a pessoa. Então na CNV a gente não vai pro eixo da culpa, né? A gente vai pro eixo da empatia, que é se conectar com o que está vivo na pessoa. E aí as outras 2 formas de lidar com as situações da vida, lidar com as cargas emocionais, primeiro, se conectar com o que está vivo em mim. Porque acontece um fato, mesmo que esse fato aconteceu com outro,
alguma coisa eu vou sentir, né? A maioria de nós está sempre sentindo alguma coisa o tempo todo. E aí acontece um fato, acontece uma carga emocional, eu vou sentir alguma coisa. E aí eu posso me conectar com o que eu tiver sentido, a tal da autoempatia. Então aconteceu o término de relacionamento. Antes de eu tentar achar o culpado, de eu ver quem é que errou, quem é que não errou, de quem é a culpa, quem tem que ser punido. Antes disso, eu olho para mim, né? O que eu tô sentindo aqui, o que tá vivo aqui, o que eu tô precisando, né? Isso é a autoempatia. E é uma forma de lidar com as questões, é uma forma muito importante, a gente precisa estar sempre cuidando da gente, se conectando com a gente mesmo. É uma forma de amor no sentido de verbo, né? Desse amor de ação, né? Da gente estar se amando, se cuidando, aquela coisa toda. E a outra forma é a gente se conectar com o que está vivo no outro. Então aconteceu um fato, aconteceu uma carga emocional, a gente também pode se conectar com o outro. E assim, isso não é regra, né? Quando que eu tenho que conectar comigo, quando que eu tenho que conectar com o outro? Não é regra, você vai ter que ir sentindo aí coisa por coisa, assim, cada acontecimento, cada momento da vida, ele vai pedir uma reação diferente, né? Pra gente que tá vivendo a comunicação não violenta, tá se desenvolvendo na comunicação não violenta, num mundo onde as pessoas não estão se desenvolvendo em comunicação não violenta, é muito comum que primeiro a gente tenha que cuidar do outro, porque a maioria das pessoas não sabem o que é empatia, não sabem prestar empatia. Você que está nesse curso, provavelmente você também não tem prática com isso. Ou você tem prática e está só querendo se reciclar, ou se conectar com o tema, ou você está aqui porque você quer aprender, né? E então você também está aprendendo agora. Quando você aprender e ficar bom, você lembre que o seu coleguinha ainda não aprendeu. E aí muitas vezes a gente tem que, não é que tem que, mas muitas vezes a gente acaba escolhendo primeiro prestar empatia pro outro. Com o tempo a gente fica tão bom, tão automático nisso, que a gente faz os dois ao mesmo tempo. A gente está prestando atenção na gente, está prestando atenção no outro. E é que nem dirigir e escutar a música ao mesmo tempo. Quando a gente começa a dirigir, só quem dirige sabe, né? A gente não tá ouvindo nada, porque é tanta coisa para fazer: acelerador, freio, embreagem, marcha, conta-giro, tem que ver a gasolina, tem que ver os retrovisores, tem que ver se tá vindo motoqueiro, tem que ver se tem pedestre na rua, cachorro. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí é muito comum a gente não conversar no começo, não ouvir som nem nada. Depois que a gente aprende a dirigir, aí libera tudo, né? A gente tá fazendo tudo aquilo automático, tudo isso que eu falei a gente faz automático. Ainda ficar atento no trânsito, ainda ficar atento se vai ser roubado ou não, né? Porque também tem isso aqui em São Paulo, principalmente. E ainda consegue conversar. Tem uma DR com o parceiro, com a parceira. E na CNV é a mesma coisa. No começo é difícil. No começo é muita coisa para lembrar. É um caminho novo que o cérebro está fazendo. É um novo padrão. Aí você tem que lembrar da cartilha da CNV. Você tem que lembrar das palavras, do vocabulário. Tem que ficar atento. E aí a gente acaba escolhendo se vai se conectar com o outro, se vai se conectar com a gente, tropeça, faz errado, tudo normal. Com o passar do tempo, com a prática, fica tão automático que enquanto você está cuidando do outro, você está cuidando de você também. Você está observando o que está passando em você. Então o outro te xinga, você sente raiva, você sente tristeza ou qualquer coisa que você esteja sentindo, mas e aí você pode até se acolher, tipo, estou triste, estou com raiva, porque o outro falou tal coisa, porque na verdade seria porque a minha necessidade de respeito não foi atendida, ou porque estou com medo, porque minha necessidade de segurança não está sendo atendida.
E enquanto você faz todo esse processo aqui na sua mente, não precisa nem falar nada, você está acolhendo o outro, você está prestando empatia para o outro. Você está com raiva porque a sua necessidade de integridade física não está sendo respeitada, sei lá, estou só jogando no ar aí os exemplos. Mas enfim, o importante é que nesse eixo, né, se conectar com os próprios sentimentos e necessidades, ou se conectar com os sentimentos e necessidade do outro, a gente está no eixo da empatia, no eixo da conexão, no eixo do amor, você pode chamar como você quiser. E é onde os conflitos se resolvem de verdade, não uma coisa de um sai perdendo e outro ganhando. É onde os conflitos se resolvem de verdade, é onde você se conecta de verdade, é onde um relacionamento maduro existe, né? Então a coisa de xingar o parceiro, a parceira porque a toalha está em cima da cama e esperando que ele não bote mais, o que você vai fazer é criar vai criar um ranço na relação. Vamos mudar a palavra aqui. Já tô falhando. Você vai criando um ranço na relação. E a relação que é de longo prazo, ela muitas vezes não dura por conta de pequenos ranços. Pequenas rugas. Não é rugas. Esqueci a palavra. Enfim. Mas esses pequenos atritos, né, eles vão minando a relação. E aí no eixo da empatia, esses pequenos atritos eles vão gerando, eles podem ir gerando mais conexão, né? A gente sentir com o tempo que a gente está seguro, a gente sentir que pode relaxar, a gente sentir que tem uma parceria, que tem alguém para contar. Isso vai só fortalecendo a relação no longo prazo. Por isso que é tão bom, né, a CNV, por isso que é tão bom esse processo de empatia, porque vai fortalecendo a relação. É muito comum que haja desgastes nas relações, né? Então é muito comum a gente ver divórcios, a gente ver separações, aí tem aquelas teorias, né? O 7º ano é o ano que não aguenta mais, depois de 2 anos e meio desapaixona, aquela coisa toda. E tudo isso aí pode ser verdade, não é minha discussão agora, mas o que é fato se a gente não cuida da relação, se a gente não cuida bem desses conflitos, às vezes até os pequenos conflitos, a gente vai acumulando esses ranços, esses atritos, até que a relação acaba se tornando inviável, né? Às vezes você tá com aquela pessoa que você ama, só que você olha para a pessoa e já sente raiva, e você não sabe nem porque você está sentindo raiva. Você acorda de manhã, olha para o indivíduo do seu lado e você está sentindo raiva e nem não sabe por quê, porque acumulou muito disso aí ao longo dos anos. Mas enfim, nós nem chegamos nos bloqueios, né? Vamos falar um pouquinho então dos bloqueios. Compreendendo a cara emocional e você no outro. Bom, então falamos sobre as formas de reação. Aí, ué, gente, eu acho que eu tô no lugar errado. Eu estou no lugar errado. Então eu já tinha falado disso antes. Enfim, tudo bem. Eu não lembro de ter falado isso na outra aula. Mas vamos lá. Então, assim, a empatia é você se conectar com o que está vivo na outra pessoa, ou, em outras palavras, você se conectar, você buscar saber, buscar entender, buscar compreender os sentimentos e necessidades que estão acontecendo na pessoa naquele momento. Por isso que as pessoas gostam de falar de presença, porque é sobre aquele momento. A carga emocional ela pode ser sobre algo do passado, mas a empatia ela vai ser sobre o que é sentido no momento. Então a pessoa fala: meu pai era igual, meu pai sempre me tratava mal, ainda bem que ele morreu, né? Alguém pode falar assim. Você pode pensar que assim, esse tratar mal e a pessoa morreu,
aconteceu no passado. Então o fato aconteceu no passado. E aí você pode pensar que você tem que entender como a pessoa se sentia naquele momento, quando ela estava sendo tratada mal, quando ela estava vivendo a violência. Mas não, a empatia vai ser sobre como ela está se sentindo agora sobre aquele fato no passado. Porque todos os fatos são no passado, né? Alguns são passado mais recente, e alguns são passados mais longínquos, mas tudo que acontece no passado, né? Agora eu fui longe na filosofia, né? No sentido que, assim, quando acontece, a emoção, ela acontece depois do fato. Então, primeiro acontece algo e aí depois a gente sente, né? Só que, assim, como é muito em seguida, pode parecer que é simultâneo, mas não é. Primeiro a gente, sei lá, bate o carro. De bater o carro até você sentir a emoção, vai ali alguns segundos, mas vamos ignorar isso porque senão eu vou ficar muito viajado. Mas enfim, lá no passado aconteceu uma coisa. Se essa coisa ainda gera um sentimento agora, vamos falar sobre o que você está sentindo agora sobre isso, tá? Se lá no passado aquela violência te dava raiva, isso não é interessante para empatia. Para empatia é saber como você está sentindo agora sobre aquilo. Aquilo que aconteceu, que te dava raiva no passado, ele te faz sentir o que agora? Porque agora pode te fazer sentir medo, pode te fazer sentir injustiça, raiva e injustiça é muito parecido, mas é diferente. Injustiça pode te fazer sentir tristeza, pode te fazer sentir luto. Então o que importa é o que a pessoa está sentindo no momento, mesmo que o fato seja do passado. Enfim. E aí a empatia é você conseguir compreender, se conectar com o que está vindo na pessoa naquele momento. E o que impede isso? Tem várias coisas. Aí a gente tem uma lista de 6 coisas aqui que pra gente ter um norte, né? Eu vou ter que mudar de posição aqui, gatinha. Tem um gato no meu colo. Ai. Perna dobrada. Vamos lá. A primeira coisa é aconselhar. Então é muito comum pessoas que vêm pedir ajuda, pessoas que vêm falar comigo, elas sofrem muito disso. Eu tenho um impulso muito grande de aconselhar os outros, né? Porque eu sou virginiano, nós virginianos achamos que a gente sabe de tudo. Se você é virginiano, você sabe o que eu tô falando. A gente tem até uma boa, isso para quem acredita em astrologia, né? E eu também tenho isso, assim, eu tenho uma crença, eu acho que eu sou bom em reconhecer padrões, em entender as coisas e saber a solução das coisas. Então eu tenho uma tendência muito grande a pelo menos achar que eu sei resolver as coisas. Nem sempre as minhas soluções são realmente boas. E por isso eu me policio bastante, mas a minha tendência natural e automática de quando alguém vem me falar qualquer tipo de problema é querer dar um conselho, dar uma solução para a pessoa. E isso é uma coisa que a gente faz bastante, eu, talvez mais do que você, mas é uma coisa que a gente faz bastante, que alguém fala que tá com problema, tipo, terminei com fulano. E aí, em vez de você perguntar como que você tá se sentindo, o que você tá precisando, né, se conectar com o que tá vivo, se conectar com os sentimentos e necessidades, a gente fala, então faz magia, faz um adoçamento, vamos tirar nas cartas. Talvez tirar nas cartas ainda seja mais empático do que falar para a pessoa fazer algo, né? Então quando alguém vem com uma carga emocional e a gente fala faz tal coisa para resolver, a gente não está lidando com a carga emocional, porque assim, a coisa, né, o acontecimento, ele vai disparar uma carga emocional. Quando a gente fala para pessoas, dar um aconselhamento, dar uma dica, dar uma ideia para a pessoa resolver, é porque a gente está tentando trabalhar a causa daquela carga emocional. E aí, se a gente pensar que a nossa solução é realmente boa, porque geralmente não é, né? Geralmente a pessoa não precisa.
né? Geralmente quando alguém vem pedir uma solução pra gente, ela já sabe o que tem que fazer e ela não quer uma solução, ela quer conversar, ela quer falar, ela quer desabafar. Mas geralmente nós sabemos o que a gente tem que fazer, a gente sabe se cuidar e tal, mas a gente gosta e a gente precisa, é uma necessidade nossa, né? Falar sobre o que a gente está sentindo, falar sobre os nossos problemas, tudo isso é normal. Mas, enfim, é muito comum a gente já ir para a solução. E aí quando a gente vai para a solução, a gente imagina que se resolver a situação que causa a dor, que causa o problema, a gente vai estar resolvendo o problema também. E assim, no longo prazo, é claro que sim. Então no exemplo de a pessoa perdeu o emprego e ela está triste, com medo, ou ela está se sentindo injustiçada, se a gente falar, então vai lá e manda currículo. É claro que no longo prazo, ela vai encontrar outro emprego. A gente sabe, a não ser que a pessoa, sei lá, por algum motivo ela não encontra outro emprego. Mas a maioria das pessoas, né, se mandar currículo, se procurar bastante, fizer todo o protocolozinho, consegue encontrar outro emprego. E aí a gente dá o conselho, vai procurar outro emprego, porque a gente sabe que ela vai encontrar, e no longo prazo isso funciona. Só que a mente humana, outra característica dela é que ela bota atenção no que está doendo. Ela vai botar atenção no que está doendo. Então se a gente está com medo, está triste, está ansioso, qualquer coisa do tipo, a nossa atenção ela não vai em solucionar o problema automaticamente. Nós, eu não sei se eu me incluo nesse grupo, mas os espiritualistas, né? Então acho que nós de galera de comunidade, é muito comum que a gente tenha aquele papo de não foca no problema, foca na solução. Isso é muito legal, tem muito valor, mas a nossa mente, por natureza, por instinto, ela vai focar no problema, né? Ela vai focar na dor. Por quê? Porque na natureza, se você está sentindo uma dor, isso é extremamente perigoso. Isso tem que ser resolvido muito rápido, né? Se você está sentindo uma dor no pé de uma picada de um bicho, você tem que sentir isso e sua atenção tem que ir para isso muito rápido, porque você pode morrer por qualquer coisa na natureza. Às vezes a pessoa morre por causa de uma picada de inseto. Até hoje isso acontece. Uma picada de inseto mata. Então a nossa mente ela se desenvolveu ao longo de milhões de anos, de muitas gerações, a botar nossa atenção muito rápido na dor e tentar resolver ela o mais rápido possível por questões de sobrevivência. Isso é importante, isso é bom. Mas, como a gente não está na selva, esse mecanismo ele também acaba atrapalhando a gente em algumas questões, né? E aí é natural que quando a gente está conversando, a gente também foque na dor e na resolução da dor do outro, né? Tentando de alguma forma resolver aquela situação que está causando dor na pessoa. Só que, de novo, como o nosso foco vai direto na dor, a pessoa que está desabafando, a maioria das vezes ela não quer ajuda para mandar currículo. Ela até quer ajuda para mandar currículo, mas antes da ajuda para mandar currículo, ela quer desabafar, ela quer ser ouvida, ela quer empatia, né? E a empatia, a compreensão, o suporte são necessidades, isso é importante entender. Então a carga emocional traz uma necessidade, né? Ela acontece por conta de uma necessidade, mas quando a pessoa está desabafando, ela tem uma outra necessidade, que geralmente é a necessidade de ser ouvida, de ser compreendida, de ser empatizada. E aí o conselho, ele é ótimo se ele estiver no lugar certo. Então assim, primeiro a gente tem que resolver a carga emocional. Antes da gente resolver o estímulo dessa carga emocional, primeiro a gente tem que resolver a carga emocional. E a gente acaba pulando essa etapa. Como que resolve a carga emocional? Para mim não pular a etapa. A gente resolve a carga emocional empatizando, né? Se conectando a ela, se conectando aos sentimentos e necessidades da pessoa. E aí uma vez que a gente resolve essa carga emocional, a gente não precisa nem trabalhar no estímulo dessa carga emocional. Então, se a gente parar para ouvir a pessoa,
como ela está se sentindo por causa da perda do emprego, o que está passando, o que ela está precisando, talvez a gente nem tenha que ajudar ela a encontrar um novo emprego. Muitas vezes isso acontece, né? Porque ela não vem para você para resolver o problema de emprego dela. Ela vem para você resolver a necessidade de ser ouvida, a necessidade de ser compreendida, a necessidade de se conectar, a necessidade de suporte. E isso a gente precisa entender isso, né? Porque às vezes a carga emocional por trás daquele discurso, não a carga emocional, às vezes a necessidade por trás daquele discurso e por trás da necessidade, isso é muito sutil, é a necessidade de ser ouvido. O que eu quero dizer? Se eu perco o emprego e estou triste porque eu tenho a necessidade de segurança, por exemplo, né? Estabilidade, a minha necessidade de estabilidade me traz um sentimento de tristeza. Mas se eu for falar com você sobre a minha necessidade de estabilidade e sentimento de tristeza, a necessidade que eu estou tentando atender com isso não é a de estabilidade, porque eu não vou ficar mais estável financeiramente falando com você. A minha necessidade por trás dessa necessidade é a necessidade de ser ouvido, de ser compreendido, de receber suporte, entende? E aí aquela carga emocional, ela vem por causa de uma necessidade de estabilidade, mas o meu falar disso é por causa da minha necessidade de empatia, de suporte. Eu não sei se ficou claro o que eu quero dizer. Tomara. Se não ficou, manda aí que eu explico mais. Mas enfim. E aí quando a gente tenta resolver a questão do emprego, tenta resolver aquela situação, a gente está de repente atendendo a necessidade de estabilidade, né? Tá ajudando nessa necessidade de estabilidade, mas a necessidade de empatia que tá por trás, eu tô apontando aqui porque ela tá por trás, que tá por trás da fala, ela não é atendida. E aí fica uma necessidade sem ser atendida. Então é por isso que antes de dar um conselho, a gente empatiza. Antes de dar uma solução, a gente empatiza, a gente ouve, a gente compreende, a gente se conecta no que está vivo na pessoa. Porque aí a gente vai trabalhar essa necessidade que está por trás, que é a necessidade de conexão, a necessidade de ser ouvido. Aí depois a gente pode trabalhar a situação. E aí, como eu falei, a maioria das vezes a pessoa vai vir conversar com você, ela vem conversar com a gente, não é porque ela quer uma solução, é porque ela quer primeiro ser ouvida. A solução ela pode ser bem-vinda? Muitas vezes mas o mais importante é lidar com aquela carga emocional, é empatizar com a pessoa. E depois que você empatiza, a sua carga emocional ela tende a ser mais ouvida ainda, tende a ser mais bem-vinda ainda, né? Mas é importante que ela venha depois disso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro do que eu acho que ficou. Mais um pouquinho de chá. Tô precisando ir no banheiro já. Não sei se eu paro ou se eu sigo direto. Será que eu sigo direto? Quantos minutos? Eu vou mais um e depois eu vou no banheiro. Eu vou... Espero não levar o microfone e fazer igual o Elias no debate. Enfim. Outra forma que a gente faz para que nos afasta de se conectar com a pessoa. E aí, de novo, por que o aconselhamento é ruim? Porque ele impede da gente chegar na empatia, né? Então, se a gente não se conecta com os sentimentos e necessidades da pessoa, a gente não está empatizando com a pessoa. Quando a gente está dando a solução, a gente não está olhando para o que está vivo, a gente está olhando para a solução, a gente de repente está olhando para o problema, mas não está olhando para o que está vivo na pessoa. Uma outra coisa que os espiritualistas fazem muito, nós espiritualistas fazemos muito, é encerrar o assunto, né? Encerrar o assunto, ou positivismo tóxico, que é aquela coisa de falar, vai dar tudo certo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. A gente faz muito isso, muito. Quantas vezes você aí no seu dia, você falou, olhou pro outro que tava desabafando, você falou, não, vai dar tudo certo.
aposto que muitas. Isso é quase que uma forma de comunicação da gente, né? Alguém fala um problema e a gente já no automático, não, vai dar tudo certo, confia. Eu faço muito isso também. Muitas vezes quando eu não quero, de fato, me conectar com o problema da pessoa, tipo assim, tô nem aí pra pessoa, não tô nem aí pro problema da pessoa, porque às vezes a gente também tá cansado, né? A gente tem que vencer o capitalismo. Tem que pagar as contas. Às vezes a gente tá cansado e não tem energia, não tem tempo, não tem vontade de empatizar. E aí muitas vezes eu falo, não vai dar certo, confia. E a tristeza é que eu faço isso de forma consciente. Eu faço sabendo que eu tô sabonetando a pessoa. Vocês conhecem esse termo, sabonetando? Espero que sim. Mas enfim, a gente faz muito isso, né? E de novo, empatia é você se conectar com o que está vivo na pessoa, sentimentos e necessidades. Quando você fala, não, vai dar tudo certo, você bloqueia. Eu queria falar outra palavra, mas melhor não falar ao vivo. Você cria um muro pro que a pessoa tá sentindo, né? Então imagina você vir até mim e falar, meu cachorro morreu. Aí eu falo, ele vai dar tudo certo, ele vai ficar bem lá no paraíso. Cadê, né, os seus sentimentos nisso? Aonde eles vão? Para onde eles vão? Né? Eles não são vistos, não são olhados. E isso cria na gente né, uma coisa estranha quando a gente quer que o outro entenda o que a gente está passando, entenda o que a gente está vivendo, e o outro não se conecta a isso. Isso traz uma certa estranheza. Quase matei o Pernalongo. Isso é um padrão automático. Eu vejo o Pernalongo, eu já... Muitas vezes eu tenho que me segurar minha mão e lembrar que eles também merecem viver, né? Em algumas circunstâncias. Como eu tive dengue 3 vezes, eu tenho muito medo de Pernalongo. Porque ele diz que na 4ª vez você ou fica totalmente imune ou você morre. E eu não sei se eu vou ficar totalmente imune. Mas enfim, eu tenho medo de Pernalongos. E minha programação padrão é matá-los. E às vezes eu seguro a mão. Sempre que eu lembro, eu seguro a mão. Enfim. Pernalongos. Pernalongos são um teste da nossa ética. Outra coisa que impede a gente de se conectar com o que está vivo no outro, impede a gente de prestar empatia, é interrogar. E assim, perceba, tem 2 formas de interrogar. Uma vai trazer a gente para empatia e a outra vai afastar a gente para empatia. Uma é melhor para a gente empatizar com o outro, a outra vai ser melhor para a gente matar uma curiosidade. Na CNV a gente chama de perguntas de curiosidade e eu não sei se alguém chama de perguntas empáticas, mas perguntas de curiosidade está no livro, né? E as outras perguntas, eu não sei se tem um nome, mas eu acho que faz muito sentido chamar de perguntas empáticas. Que é, de novo, simpatia é a gente se conectar com o que está vivo no outro, perguntar sobre o que está vivo no outro, é empatia. Então, se você vê que tem uma carga emocional, você faz uma pergunta para entender o que está vivo no outro, você está empatizando. Então, você percebe que a pessoa está com raiva, você pergunta, você está com raiva porque tal coisa, você está com raiva porque você tem uma necessidade de tal coisa. Você está perguntando sobre os sentimentos e a necessidade da pessoa. E eu recomendo que você só pergunte se você não tiver certeza. Porque às vezes dá raiva a pessoa perguntar se a gente tá com raiva, né? Tem gente que tem isso. Às vezes você pergunta, você vai ter que aprender sobre a pessoa com quem você está se relacionando também, né? Naquele momento. E aí qual é a melhor forma de perguntar isso? Como a sua pergunta para empatizar, ela consegue atingir o objetivo de empatizar de fato, né? E tudo mais. E aí o outro tipo de pergunta, enfim, perguntar sobre o que está vivo na pessoa é empatizar com a pessoa. Outro tipo de pergunta é pergunta de curiosidade, né? São perguntas que têm a ver com o fato, com o que aconteceu, com o que está vivo na pessoa.
Então, por exemplo, acabou o relacionamento. Em vez de você perguntar, e aí, como é que você está se sentindo? Essa é uma pergunta clássica de empatia, né? Se não tiver clássico, se não tiver fácil de entender o que a pessoa está sentindo, você pode perguntar para ela, e o que você está sentindo, como você está se sentindo. E você está ali tentando entender o que está vivo na pessoa. Outra coisa é você perguntar, mas como isso aconteceu? Por que vocês terminaram? Quando vocês terminaram? Ela te traiu? Ele te traiu? Isso tem a ver com o fato, né? Você tentando entender o que aconteceu e como aconteceu. Você tentando entender a fofoca. A gente quer entender a fofoca. É bom, a fofoca é legal. O chat até botou aqui fofoca. Então, quando a gente faz perguntas sobre o fato, a gente está tentando entender o fato, a gente não está se conectando com o que está vivo na pessoa. E isso nos afasta nos afasta do que está vivo, nos afasta da empatia. Um outro exemplo, né? Então, em vez da gente falar de término de relacionamento, falar sobre demissão. A pessoa fala, eu fui demitido. Aí você pergunta, por que você foi demitido? Quando você foi demitido? Você roubou a empresa? Foi justa causa? Vai receber seu direito? Faz um monte de perguntas sobre o fato, para você entender um pouco mais o fato. É melhor do que nada, né? Porque se a gente falar, eu fui demitido, aí o outro fala, legal. Ou caga para o que você está falando, é pior, né? Mas ainda não é aquela mágica da empatia, não é aquela mágica da conexão, né? Quando você faz perguntas de curiosidade, você mostra que está interessado no que aconteceu. Mas a gente não se sente empatizado quando o outro está fazendo perguntas de curiosidade. A gente se sente empatizado, conectado, a gente sente a fluidez do amor quando a pessoa pergunta sobre o que a gente está vivenciando, o que a gente está sentindo e o que a gente está precisando. E a fofoca não é ruim. Fofoca faz parte da natureza humana, ela teve uma grande importância, ainda tem uma grande importância na sociedade, nos grupos, nas famílias. A fofoca é boa, tá? Não caiam nesse papo de igreja de que fofoca é ruim, fofoca é boa. E a gente gosta de fofoca, né? Claro que tem jeito melhor ou pior de fofocar, melhor para cuidar do grupo, para cuidar das pessoas. Tem jeito bom de fofocar. E a gente pode saber sim das fofocas, né? Mas primeiro a gente acolhe os sentimentos e necessidades do outro. Primeiro a gente empatiza. No livro do Marshall tem essa frase várias vezes. Primeiro empatia. Qualquer situação da vida, primeiro empatia. Qualquer carga emocional, primeiro empatia. Conflito, primeiro empatia. Fofoca, primeiro empatia. Então, uma vez que a pessoa vem e desabafa, né? Terminei o relacionamento. Você vai lá, empatiza, compreende, ouve, pergunta sobre os sentimentos e necessidades, entende, vocaliza esses sentimentos e necessidades, faz todo o checklist de como empatizar. Você empatiza de verdade com a pessoa se sente empatizada. Você pode partir para as curiosidades. Você pode perguntar, mas por que terminou? Como que terminou? Quando que terminou? Tá solteiro? Tá na pista? Não tá? Você pode partir para empatia. Da mesma forma, aconselhamento. Você pode aconselhar a pessoa, mas depois de acolher. Por quê? Porque a mente, a nossa atenção vai aonde dói. Então, primeiro você cuida da pessoa, cuida do que está vivo nela, depois você cuida do que está vivo em você, a curiosidade. E aí lembra que eu falei que enquanto a gente está conversando com o outro, surgem cargas emocionais, surgem necessidades. A curiosidade, ela eu acho que ela não aparece como uma necessidade, mas ela é a nossa necessidade de compreender,
A nossa necessidade de segurança, a nossa necessidade, ela é disparada por alguma necessidade nossa. Então, a pessoa fala que ela foi demitida. Isso vai gerar uma curiosidade, isso vai gerar uma necessidade na gente de compreender e tudo mais. Mas primeiro aí a gente acolhe a necessidade do outro, primeiro a gente empatiza e depois a gente vai atrás da nossa necessidade, que é compreender, que sei lá, segurança ou qualquer outra coisa que aquela curiosidade busca atender. Outra coisa que eu falei que eu ia no banheiro, eu vou porque eu tô precisando, e eu vou deixar o microfone aqui para que ninguém ouça o que eu estou fazendo no banheiro. E aí, pessoal do ao vivo, espero que me esperem, mas se não quiserem me esperar tá tudo certo, vou lá. Olha a gatinha. Minha live terminará. Não termina não. Era pronto. Resolvi o puzzle. Hoje por que não foi pro seu? Não, peraí, tô tentando resolver o puzzle aqui pra não cair minha live. Pronto. Estamos de volta com 0 pessoas online ao vivo no TikTok. Eita. Ué, gente. Pronto. Deve ter doído aí o ouvido de vocês. 0 pessoas online no TikTok. E um total, salve, estamos de volta com 0 pessoas online no Instagram, 0 pessoas online no TikTok. Estamos bombando, molecada. Mas se você tá ouvindo isso, tem pelo menos uma pessoa no YouTube me vendo. Que bom que tem. No futuro mais pessoas assistirão, eu sei disso. Mas enfim, vamos continuar aqui para 0 pessoas me assistindo no presente, né? No futuro vai ter gente. Onde que eu parei? Deixa eu ver. Corrigir detalhes, isso é bom. Então, e aí, cara, é importante a gente lembrar que quando acontece, a gente tá o tempo todo sentindo alguma coisa, o tempo todo. Você está aí sentindo alguma coisa, eu estou aqui sentindo alguma coisa. Às vezes essa coisa que a gente está sentindo, a gente está sentindo sempre 1 milhão de coisas, mas em questões de sentimentos. Às vezes esses sentimentos, ele é tão fraco, né, que ou ele é um sentimento agradável que a gente não precisa
trabalhar nele. Mas muitas vezes a gente vai estar sentindo coisas desagradáveis e coisas que a gente vai querer trabalhar. Quando a gente está se relacionando com alguém que a gente gosta, que a gente ama, que a gente confia, né, parceiros amorosos, coisas do tipo, a gente tem uma propensão muito maior de trabalhar, né, de não se alienar da vida. Isso é bom, né, não se alienar no sentido de não fingir que não está sentindo nada. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes durante uma conversa a gente vai sentir coisas, a gente vai ter necessidades, uma fala de outra pessoa vai despertar uma necessidade, né? E é isso que a gente chama de carga emocional. Então, às vezes a pessoa trazendo uma carga, muitas vezes acontece, trazendo uma carga emocional pra gente, ou seja, falando algo, reclamando de algo, xingando algo, cometendo uma violência, qualquer coisa do tipo, isso vai disparar uma carga emocional. E muitas vezes a gente corrige a pessoa. O corrigir a pessoa, ele vem, de novo, lembra lá atrás, todos os nossos comportamentos são frutos de alguma necessidade, né? Então, esse corrigir alguém é porque a gente tem uma necessidade aí. Se a gente está corrigindo alguém, provavelmente a gente tem uma necessidade de clareza, uma necessidade de coerência. Então, aqui no exemplo, a pessoa fala, você chega atrasado no trabalho e o chefe fala, você está 30 minutos atrasado. Aí a pessoa fala, não, estou só 20 minutos atrasado. Corrige, né? E aqui, aí assim, vai de cada um se isso é um detalhe ou não é um detalhe, né? E vai de cada momento. Às vezes essa diferença de 10 minutos não faz diferença, às vezes essa diferença de 10 minutos faz diferença dependendo da situação. Mas o ponto é, de novo, empatizar é se conectar aos desejos e necessidades do outro. Quando você corrige a pessoa, você não está se conectando aos desejos e necessidades do outro. Você, na verdade, cria um tropeço. Então, um tropeço no sentido assim, acho que agora o café está funcionando, que eu estou tropeçando na minha fala. O tropeço é no sentido de que quando a gente tá numa conversa, tá aqui naquele bate-bola, né? Eu falo, você fala, vem, vai. É uma dança, né? Tem um fluxo, tem um movimento. Quando você corrige a pessoa, esse movimento ele tropeça. Então a pessoa fala, você tá meia hora atrasado, você não me ama. Aí você fala, não, são só 20 minutos. Aí a pessoa ela dá um tropeço, aí talvez ela tenha que falar, tá, mas são 20 minutos, mas não faz diferença, qualquer coisa do tipo. E aí o fluxo ideal, não que seja o correto, mas o fluxo ideal para empatia é a pessoa trazer a carga emocional, você tá meia hora atrasado, você não me ama. O fluxo ideal é sim empatizar com a pessoa, né? Perguntar, você está chateado porque você sente que a sua necessidade de respeito ou de valorização não foi atendida? Aí a pessoa a empatia é esse momento, né? A pessoa é isso mesmo. É esse momento. Quando vocês estiverem empatizando, ou vocês que já empatizam, vocês vão entender o que eu tô falando. E aí tem esse fluxo de energia, tem essa energia que sobe. Energia não no sentido esotérico, tá? No sentido simbólico mesmo, abstrato. A gente sente ali que a conversa ela ficou mais legal, mais agradável, mais leve. Isso vem da empatia, mais amor a gente sente ali naquele momento. E para quem gosta, pode ser no sentido esotérico também de energia, né? Não tem problema nenhum. E aí o Marshall traz no curso dele, eu não sei se está no livro, mas está no curso dele, um exemplo disso. Ele fala que uma vez chega uma pessoa reclamando de política e ele fala, vocês brasileiros votaram no Maduro, que é um ditador. E o Marshall é gringo, né? O Marshall não é do Brasil. Aí ele fala, não. Aí a pessoa que está ouvindo fala, não, Brasil não vota no Maduro, Maduro é da Venezuela. E aí corrige a pessoa
E isso também é uma forma de falei certo, anular o sentimento da pessoa, as necessidades da pessoa, né? Você não só não se conecta, como traz uma fala que faz a pessoa sentir que ela está errada de sentir aquilo. É uma forma de invalidar os sentimentos e necessidades da pessoa, intencional ou não. E aí o que o Marshall recomenda é, primeiro você empatiza, primeiro você se conecta com a pessoa, né? Pergunta, você está se sentindo com raiva, você está se sentindo frustrado, porque gostaria de ter não quero usar esses termos, mas gostaria de ter um ambiente mais agradável, vou usar esse aqui para ficar mais tranquilo. E aí tentar se conectar, primeiro tentar se conectar com o que está vivo na pessoa, com o que a pessoa está sentindo. Aí você conseguindo isso, você pode corrigir. Fica talvez um pouquinho mais constrangedor, talvez, né? Você fala, conversa, entende, ouve as dores da pessoa e depois fala, tá, deixa eu só trazer uma informação. Na verdade, o Maduro não é daqui, é da Venezuela. Mas depois de você empatizar, você já vai estar conectado com a pessoa já vai se sentir bem, já vai se sentir segura, compreendida, tudo mais. E aí fica tranquilíssimo de você corrigir a pessoa, ela vai super compreender. E o que vale é o que a pessoa está passando, né? Uma coisa que eu falei na aula que não gravou. Não importa se o que dispara o sentimento da pessoa é real ou não. O que a pessoa sente é real. Então, assim, nesse exemplo aí de brasileiro que vota no Maduro, isso não acontece, isso não é real. Mas a raiva que a pessoa está sentindo, a ansiedade, a decepção, a frustração que a pessoa está sentindo, ela está sentindo. Isso é real, mesmo que não tenha nada a ver. Isso é real. Uma pessoa que... Um outro cenário, né? A pessoa vê o seu parceiro conversando com uma garota e aí sente raiva, sente ciúmes. Aí quando chega lá e questiona e confronta, descobre que essa garota é a irmã dele. E mesmo que não estava vendo ali uma traição, não estava havendo um flerte, não estava havendo uma troca de casal nem nada do tipo, o que a pessoa sente a partir disso não importa, é real. Então o que a pessoa está sentindo é real, mesmo que o que tenha disparado disso não seja real, não seja seja uma interpretação equivocada de algo. O que a pessoa sente é real e a gente tem que lidar com o que está vivo, com a realidade daquilo. Tentar corrigir não vai desfazer. Pode desfazer no longo prazo, mas no curto prazo não. Então, o cara que chega lá e explica, não, mas é minha irmã, a pessoa vai... Mas ainda vai continuar sentindo por um tempo, né? Mesmo que aquilo, depois de um tempo, aquilo pode se dissolver ou não. Ela pode continuar com ciúmes da irmã para sempre, ou ela pode compreender e isso passar, mas isso vai dissolver com o tempo, né? Não vai gerar uma empatia, não vai gerar uma conexão ali. Então corrigir, pode corrigir também, mas antes empatia primeiro. Eu acho que eu pulei um 4, mas enfim. Outra coisa que acontece, eu tenho dificuldade com isso aqui. Não que eu faça, eu não faço e eu não compreendo muito bem o que significa. Mas tá aí na lista, vamos falar sobre, eu vou tentar falar sobre isso. É demonstrar pena. O que é demonstrar pena? É olhar para o outro, olhar com um olhar de coitado. Nossa, que dó de você, coitadinho. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, não é porque eu sou evoluindo, não é porque eu sou iluminado, não, é porque eu tenho um pensamento muito horizontal. Então, pra mim é difícil olhar pro outro com pena. É difícil olhar com o outro sem olhar para a autonomia do outro, coisas do tipo.
A pena é você tirar a autonomia, estou lendo, tirar a autonomia da pessoa e colocar em uma posição de impotência. Então é uma coisa que eu até tenho dificuldade de compreender, mas eu sei que isso existe. Eu já vi isso, eu sei que isso existe. Também já senti pena algumas vezes e tal, mas é uma coisa que eu não tenho muito. O que eu tenho mais é o primeiro, né? Aconselhar, encerrar assunto, interrogar um pouquinho menos. Mas pena não tenho muito. Mas quando a gente olha com pena para a pessoa, a gente tá vendo a pessoa como se ela não fosse capaz de lidar com a situação, como se ela fosse uma vítima, como se ela não tivesse autonomia, como se ela não tivesse poder de escolha, como se ela não fosse uma pessoa adulta, ou não fosse uma pessoa, fosse só um mero fantoche ali da situação, né? E isso, de novo, não nos faz nos conectar com a humanidade da pessoa, não nos faz nos conectar com o que está vivo na pessoa. Não serve para nada, né? A pena, ela no máximo faz a gente que sente pena se sentir superior à pessoa. Tipo, eu sou humano, eu tenho autonomia, eu consigo resolver meus problemas, essa coisa aí, não. É só uma vítima e pronto. Então não serve para nada a pena. Mas a gente tem que observar. Se quando a gente observa uma carga emocional, a gente fica com pena da pessoa, isso não nos ajuda a nos conectar com a pessoa. Outra coisa que eu não falei é competir pelo sofrimento, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Então a pessoa fala, eu terminei meu relacionamento. Aí o outro fala, e eu que perdi minha mãe. Minha mãe morreu semana passada. Isso de certa forma invalida o que o outro está sentindo. Então, tipo assim, eu não tenho direito de me sentir assim porque minha situação não é tão ruim. E de uma forma ou de outra isso desvia a atenção da conversa dos sentimentos e necessidades da pessoa e leva isso para um outro lugar. E assim, às vezes a pessoa que compete pelo sofrimento, ela realmente está em sofrimento e ela realmente tem uma necessidade que ela precisa partilhar e que ela não consegue prestar empatia agora. Então, por exemplo, se você terminou a sua relação, você está em luto, tá triste, tá em luto, mas eu perdi minha mãe, eu também tô triste, eu também tô em luto, às vezes o meu luto não me permite ter empatia. E aí às vezes eu vou competir pelo sofrimento. Porque eu tô a minha dor tá tão grande que eu não consigo olhar pra tua. Isso acontece às vezes, mas na maioria das vezes eu nem tô com dor, né? Eu tô só falando que eu passei por algo pior, ou que uma terceira pessoa passou por algo pior, né? Tipo, a pessoa fala, eu perdi o emprego. Aí eu vou lá e falo, e quem não tem o que comer? Muitas vezes a gente fala isso, né? Dá um exemplo de maior sofrimento para que a pessoa ela perceba que o caso dela não é tão ruim assim, né? Então, tipo, você só perdeu o emprego, tem gente que não tem o que comer, tem gente que não sabe onde vai dormir hoje. E claro, isso é fato, né? Todo dia tem gente que não sabe onde vai dormir, não tem o que comer no mundo, né? Mas isso não vai resolver a carga emocional da pessoa, não vai te deixar mais conectado com a pessoa. Às vezes pelo contrário, né? A pessoa vai sentir que ela não é compreendida, que não é ouvida. Às vezes vai fazer a pessoa sentir que ela é inadequada, tipo, ela é frescurenta, não é válido o que ela está sentindo. Isso não nos conecta mais, né? Isso não nos aproxima mais. Eu já tô falhando já, acho que já cheguei no final. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Erro comum, achar que empatia. Então uma questão importante é assim, não é porque alguém tem um problema que a gente tem que ajudar a resolver o problema. E aí é o que eu falei, assim, quando a pessoa vem trazer um problema, ela está desabafando, por exemplo, o que ela quer que você resolva, entre aspas, o que ela quer que você ajude, não é, a maioria das vezes não é o problema que está causando aquela dor, e não é aquela dor, né? Naquele momento em que ela está desabafando, a necessidade dela geralmente a necessidade é de ser escutado, de ser compreendido, de ser ajudado, mais nesse nível. Quando a pessoa precisa desabafar, às vezes ela só precisa desabafar,
Ela não precisa resolver nada. Às vezes ela precisa só ser ouvida. A maioria das vezes. Então muitas vezes a gente presta empatia não para resolver a vida da pessoa, não para a pessoa ficar melhor, estar melhor, nem nada. A gente presta empatia só para ajudar ela a se sentir empatizada, se sentir recarregada. Porque empatia, receber empatia, ser compreendido, ser ouvido, é uma necessidade humana. Da mesma forma que a gente precisa comer, beber, namorar, sei lá, se divertir, ter propósito, ter transcendência, né, espiritualidade. E da mesma forma que se a gente não comer hoje, amanhã a gente vai estar com mais fome. Se a gente não se divertir hoje, semana que vem a gente vai estar estressado. A necessidade de ser ouvido, ela também acumula, né? Então às vezes e aí quando a gente está passando por dificuldade, está sentindo emoções desagradáveis, essa necessidade ela pode ir se acumulando. E aí a pessoa às vezes só quer falar, só quer desabafar, só quer ser ouvida, só quer ser compreendida, só quer sentir que tem alguém ali do lado que ela possa contar, mesmo que ela não precise de nada. Então às vezes o que a pessoa precisa é só ser ouvida, só isso. E muitas vezes é só isso. Só que a gente queima etapa e isso traz também um desgaste pra gente, porque muitas vezes a gente gasta muita energia tentando resolver o problema dos outros, quando na verdade tudo que a gente precisava fazer era ouvir o problema dos outros. E é só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. E aí muitas vezes a gente presta empatia, não resolve nada, não ajuda em nada, não dá conselho nenhum. A pessoa sai feliz e satisfeita, e aí ela vai e resolve o problema dela, porque a pessoa já sabia o que ela tinha que fazer. Ela só não conseguia fazer porque ela antes tinha uma necessidade de ser ouvida, de ser compreendida, que não estava sendo atendida, e ela foi em busca de atender essa necessidade, falando, né, que é a estratégia, falando sobre isso. Enfim, é isso, família. Por hoje é só. Finalizamos aqui a segunda tentativa da aula de número 7, que na verdade é a 8ª aula do curso de formação em comunicação não violenta da CNV. Você que assistiu no ao vivo, tá aí, assistiu um pouco. Gratidão. Você que está assistindo no futuro, não esquece que isso aqui é um canal de YouTube. Se inscreve, comenta e curte o vídeo. Se você quiser ajudar, se não quiser, não precisa, tá tudo certo. E quem quiser fazer uma doação para o Instituto, vou deixar aí o Pix na descrição do vídeo. Já estou cansado, com sono, preciso descansar um pouquinho. Até a próxima aula. Valeu. Interromper.